Agora, o presidente Rodolfo Landim, que gentilmente fez a ponte aérea, em vez de ir pro hotel descansar, correu para cá. Presidente, te agradeço a visita. Vamos bater um papo aqui, falar de assuntos importantes nessa sua gestão. E acho que é impossível, né, a gente não começar pelo estádio. É o assunto que está em voga agora, que os torcedores estão aguardando para saber os detalhes, e ninguém melhor que você para explicar como é que tem sido toda essa negociação, essa votação que permitiu que você continue o sonho rubro-negro de construir o estádio próprio. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Na verdade, estou pagando uma dívida antiga que eu tenho com a Daniela aqui, que desde que já vai lá no Rio há muito tempo, já vem me convidando para vir. E dificuldade sempre de poder estar aqui ao vivo em São Paulo, mas graças a Deus hoje a gente está conseguindo fazer. Então, assim, muito feliz de poder estar assim, iniciando esse processo de construção do estádio. É um sonho antigo, eu acho que de todo rubro-negro, ter a nossa própria casa. É claro que a gente tem hoje o contrato do Maracanã, que foi muito importante, né? Só lembrando, quando a gente chegou em 2019, nós não tínhamos nada, né? Não tínhamos nem nenhum contrato de gestão do Maracanã. Na verdade, o que a gente tinha era a possibilidade de poder jogar na Ilha do Governador, que é um estádio acanhado com 20 mil pessoas. Aí, já no início da gestão, lá com 3 meses, a gente conseguiu convencer o governo de nos entregar o estádio. Foi muito importante nessa caminhada. Gostamos muito de jogar no Maracanã, mas entendemos que temos inúmeras vantagens que poderão ser absorvidas se a gente conseguir colocar em prática o nosso sonho, que é o de ter um estádio já desenhado especificamente para as competições nacionais, não como para competições internacionais, como foi o Maracanã, e com todas as limitações que ele tem também de operação para a gente. Vai ser muito bom. Eu tenho curiosidade para saber o tempo disso, né? A gente vai conversar mais, mas eu tenho certeza que o Pascoal também tem um monte de questão sobre esse estádio aí para a gente perguntar. É um grande prazer encontrar com o presidente Landim. Eu tive com o presidente uma vez só, quando ele foi eleito. 2019. E nós fizemos uma entrevista e eu me lembro que ele me disse assim: Pascoal, o Flamengo não será isso que você está vendo. Esse Flamengo aí não vai... Isso aí é agora. Daqui a pouco nós seremos um outro Flamengo. E isso se tornou verdade, se tornou uma realidade. Então eu tendo a acreditar nessa sua promessa do estádio, né? Porque você me disse que modificaria e acabou modificando. Agora, os estádios são planejados para a construção entre 5 e 6 anos, geralmente, né? Quando você vai tratar de Copa do Mundo, você tem 4 anos para construir um estádio, às vezes não consegue, entrega meio assim, tal. Para entregar acabado, pronto, leva de 5 a 6 anos. Esse é o período. E qual é o nível de investimento? Onde é que entra uma parte de financiamento? Onde é que entra a parte do Flamengo? O Flamengo já comprou o terreno, pagou para a prefeitura. Eu ouvi o senhor falando a respeito disso. E agora tem todo esse movimento de fundação, criar propriamente um estádio, montar um estádio e tudo aquilo que... São 5, 6 anos e qual é o nível de investimento, presidente? Boa pergunta. Excelente pergunta, Pascoal. Assim, nós, quando apresentamos o projeto e tivemos a autorização dentro do conselho do clube para a compra do terreno, a data que nós estabelecemos para fazer a inauguração é exatamente no período que você está comentando aí. A gente estabeleceu como data-alvo dia 15 de novembro, o aniversário do clube de 2029. Portanto, a gente está falando aí de 5 anos e 4 meses, que é um período que a gente considera razoável para poder construir. É claro que isso vai variar principalmente de acordo com o tempo necessário para atender a todos os estudos que vão ser demandados para a obtenção de licenças para a construção do estádio. Isso varia de governo a governo e a gente está estabelecendo aí um prazo relativamente grande para isso, já considerando alguns estudos que vão ser demandados adicionais, mas a gente acha que essa data é plenamente factível. Vamos tentar até antecipar. Mas seria 5 anos e 4 meses. Com relação aos recursos necessários para poder fazer isso, a gente tem hoje a previsão de receitas assim, de naming rights que a gente vai negociar junto ao mercado. Então, logo a gente
consiga pegar o terreno. De fato, hoje nós já pagamos a guia que foi encaminhada para nós essa manhã. Aqui de tarde a gente já tinha pago e já estamos solicitando à Justiça para que nos dê a posse do terreno. E tão logo isso fique nas nossas mãos, a gente já vai começar a fazer alguns trabalhos que a gente precisa fazer locais, no próprio local do terreno, que poderão acelerar, vamos dizer assim, esse processo de licenças, que é uma das coisas que a gente quer. E também a busca dos name rights para poder ajudar a financiar. Fora isso, nós temos negociado com a Prefeitura ela fazer algo semelhante ao que fez com o estádio do Vasco, onde ela aprovou o potencial construtivo de toda a área lá de São Januário e deu esse potencial construtivo com o direito desse potencial construtivo para que o Vasco pudesse negociar e esse dinheiro sendo um recurso carimbado, ou seja, que o Vasco só vai poder utilizar para a remodelação do seu estádio. E é exatamente a mesma coisa que eles estão se comprometendo a fazer conosco, e foi importante porque o prefeito já fez uma declaração pública nesse sentido, que ele vai dar esse potencial construtivo que a gente tem no nosso terreno da Gávea, mas será um dinheiro carimbado para a utilização no estádio. Fora isso, a gente pode, se houver necessidade, vender cadeiras cativas por algum período, né, por algum período de tempo. A ideia é tentar comprometer o mínimo possível receitas futuras do Flamengo, deixando o máximo possível de assentos no estádio livres para que a gente possa ter... Aí entram os camarotes, inclusive. Sim. Exatamente, cadeiras cativas, camarotes, tudo isso. Essa é a ideia. Vamos puxar, o torcedor quer saber do estádio, ele quer saber do estádio pronto, ele está ansioso, né? Mas ele está mais ansioso ainda para saber o que vai acontecer na quarta-feira que vem, depois do 2-0 construído. Tem torcedor que está torcendo o nariz, reclamando que não vê reforço no meio do ano agora, depois da janela, mesmo tendo tido a janela do começo do ano. Ô, Capita, vou tocar para você, para a gente puxar esse papo para a bola, para puxar esse papo para o campo, que é onde você conhece tão bem esse Flamengo. Assim, falar que é uma alegria receber o presidente aqui, né? Eu tive uma conversa, como o Pascoalzinho também, eu tive um encontro com ele... Em 2019. Sim, 2019. E assim, eu trabalhei no Flamengo, né, Dani? O tamanho, a gente sabe o tamanho, a dimensão do Flamengo, mas era muito o peso da camisa, o Dani, tamanho da sua torcida. Vou cometer em confidência aqui. Me conta. Eu convidei ele para ir na minha casa, tentei convencer ele de tudo quanto é jeito para ir trabalhar lá no Flamengo e ele me deu um nó. Entendeu? Ele fugiu. Mas assim, dito isto... Foi uma honra, Dani. Em 2019. Final de 2018, ali na virada. Ali. Olha onde podia estar seu nome ali, ó. Tudo bem. Não, mas foi ótima a conversa, assim, por causa disso, Dani, porque assim, eu conheço o Flamengo, né, conheci muito intensamente no dia a dia, mas assim, tudo que o presidente me falou naquela reunião, até para tentar me convencer, né, a trabalhar no Flamengo, e tudo está acontecendo hoje, né? Então, assim, você escutou muitas coisas ali que a gente está vendo que na prática funcionaram, aconteceram, enfim. Aí, assim, só para falar, para terminar o assunto, os mesmos argumentos que eu usei para o presidente na época para negar esse convite gigantesco continuam sendo os mesmos usados hoje, né? Que é o tempo com os meus filhos, com a minha esposa, enfim, com os meus pais também que têm uma idade. Eu continuo com a mesma cabeça, presidente. Competir, é a mesma, são as mesmas ideias, assim. E é isso, assim, Daniel, eu não vou apertar muito, tocar muito nessa feira de contratação, porque a gente hoje... Não, deixa comigo daqui a pouco. Então, eu só quero fazer essa observação, porque a gente hoje coloca o Flamengo como talvez o melhor elenco do Brasil, né? Não, o melhor elenco da América do Sul. Da América do Sul, como o Pascoalzinho fala. Então, assim, mais importante do que você... O Flamengo está no nível superior aos outros. Mais importante do que você contratar jogadores, que para chegarem no Flamengo tem que ser caras extra classe, porque o elenco é muito forte, é você manter aqueles que estão, né, que fazem esse elenco do Flamengo ser tão forte. Então, assim, o meu questionamento só com relação à contratação ou não de jogadores vai pra onde você quiser, é a situação do Gabigol, assim, sabe? Eu queria tocar um pouco nesse assunto, só que o presidente já falou várias vezes sobre isso, mas, assim, eu olho para o Gabigol como um cara diferente, né, por tudo que ele conquistou. Eu falei com o Gabigol no início, quando ele chegou no Flamengo, o quanto era importante ele criar uma conexão campo-arquibancada. Eu sei como isso funciona no Flamengo, e isso ele conseguiu construir rapidamente, né? E aí isso teve um reflexo também dentro do campo. Então é isso, é mais entender a situação dele, apesar que eu já escutei o presidente falar várias vezes sobre o assunto, e se existe a possibilidade dele permanecer no elenco.
Então, obrigado aí pela pergunta. Basicamente é isso, falando um pouco da janela como um todo. A Daniela já me ajudou aqui. A gente fez um planejamento que começou, eu acho que com a chegada do Tite no final do ano passado. A gente faz uma avaliação com a participação dele, quer dizer, desse elenco, reforçar algumas posições, como vocês mesmos falaram. Lá no Flamengo a gente não quer trazer um jogador pura e simplesmente para entrar no plantel. Acho que como a gente tem um plantel qualificado, a gente precisa de jogadores bastante qualificados para poder entrar lá. A gente, nessa primeira janela, a gente fez uma janela bastante forte. Contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca. E com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar. E todos sabem, é público, no Flamengo também tudo acaba se tornando público e vaza. Como é que é, Pascoal? Pascoal tem uma frase que é maravilhosa. Como é que é? Nada vaza por acaso. Não, eu achei assim, vazou uma notícia. Não vaza sem querer. Vaza sem querer. Sempre tem um motivo. É muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho. A gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro. Então, assim, enquanto isso, vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações. Quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. Faltou combinar com os russos, né? Porque eles estão dificultando o negócio desde a janela passada. Eu já vi o interesse do Flamengo anterior, em que, não sei o que você pode trazer de valor e de negociação para a gente, mas assim, o que falta? Porque a gente sabe que o jogador já expressou vontade de voltar. O interessante é que, para a nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento em que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. Mas, assim, claramente, eles gostam do jogador, a gente entende que eles gostem do jogador, porque é um jogador realmente diferenciado e não querem abrir mão do jogador. Então, é aquela história. Eu quero tanto, você paga tanto, ele diz assim, eu quero mais tanto. Então, para não chegar. O produto foi ficando mais caro, né? Produto com todo respeito ao Claudinho, obviamente. Então, vamos ver se a gente consegue manter naquilo que a gente tinha. Mas isso é uma negociação em curso, vamos esperar para ver. Com relação especificamente ao Gabigol, de fato, eu já convertei algumas vezes, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. É claro que quem vota é a turma que provavelmente não viu alguns antigos jogadores e tal, pelo momento, mas assim, independente disso, é uma votação super expressiva, né, que ele teve. Mas esse é um fato. Agora, a gente tem uma discussão, que é uma discussão com relação ao futuro, e já foi veiculado e tudo. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Vamos falar de valores aqui, mas valores significativamente superiores ao que ele teria, até porque ele vai passar a ser dono do próprio passe dele, o que levaria a uma amortização desse novo passe de alguém que fosse comprar para ele, o que seria justo realmente ele ter esse aumento.
Então, assim, isso já foi comentado com ele, já foi oferecido. A decisão não está mais na mão do Flamengo, está na mão dele. Mas, por exemplo, assim, se isso vier a acontecer, o Flamengo tem interesse em permanecer. Por um ano, já, claro. A proposta foi feita e está na mesa. Está feita, está na mesa. A gente não tirou ela da mesa. Eu acho que a proposta é muito correta. A gente entende até a vontade dele, de repente, de, sei lá, firmar um contrato de mais longo prazo. Eu cito como exemplo, assim, o Everton Ribeiro, por exemplo, que é um jogador que a gente adora lá no Flamengo, como jogador, como profissional, como tudo. Ele acabou recebendo uma oferta de longo prazo, de contrato maior do que a que o Flamengo poderia oferecer para ele. E lamentamos não contar com ele nesse ano, que a gente ainda gostaria de poder contar com ele, mas ficamos felizes pelo outro lado, pelo profissional que ele é, por ele estar, entendeu, tendo... Eu acho que o Gabriel, quando ele faz essa comparação, ele pega muito o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? Que é um jogador um pouco mais velho que ele, que acabou tendo uma renovação mais longeva, assim. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse assunto e uma delas passa muito pelo campo. Se o campo pode modificar essa proposta do Flamengo ou não. Por que eu estou falando isso nesse momento? Porque a gente viu que o Tite vai usá-lo para substituir, em tese, o Arrascaeta. A gente já viu o Gabriel se reinventando. Primeiro era a dupla com o Bruno Henrique, depois ele joga atrás do Pedro. Se essa nova reinvenção, se esse novo passo do Gabriel, mostrando que está a fim de jogar bola, mostrando que pode ocupar o espaço do campo, mudaria isso. Porque o que eu entendo, presidente? Que ele é ídolo, ele é gigante, ele está na história. Mas a maneira como acaba essa história modifica o tamanho da idolatria para o torcedor, que é só passional, de uma maneira que você não pode ser. E eu acho que você tem razão. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente, no fundo, está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Isso é um processo de negociação natural que ocorre entre clube e jogador. E o Flamengo